Olá pessoal, muito bom dia. O vídeo que vocês vão ver agora não foi planejado, por isso que vocês vão ver que tem barulhos, às vezes tem uns problemas técnicos. Mas a conversa foi tão boa, foi tão produtiva e construtiva, que resolvemos postar esse vídeo no YouTube. É uma conversa entre mim, né, e o Luiz Souza, uma conversa muito boa. Falamos sobre Osho, falamos sobre Samael A1VO, falamos sobre estado de presença, e eu também relato um pouco da minha experiência com aquilo que Krishnamurti chamou de mutação da consciência, que eu passei em 2018. E também vocês vão ver que a conversa começa tipo assim abrupta, mas que estávamos falando sobre o chat GPT. E aí eu começo a dizer para o Luiz que o chat GPT humano já existia e que o Samael e o Osho já eram gurus chat GPTs. Então não estranhem, mas é com certeza um material que fica aí para a história e que aqueles que realmente são sérios e se interessam por despertar da consciência e verdadeira espiritualidade ou espiritualidade moderna, com certeza vão adorar. Eu chamei essa nossa conversa de Papo Cabeça, com K. Pois um abraço, espero que gostem e fiquem aí com o nosso Papo Cabeça sobre estado de presença, gurus chat GPTs e mutação da consciência. E peço desde já que, se gostarem do vídeo, não esqueçam de dar o seu like, de compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Cara, quando você começa a conversar com uma máquina que ela entende o que tu fala e ela produz um raciocínio, conversa contigo, a impressão que dá é que você está falando com um humano. Aí tu vê, o que legal disso é que tu vê que a gente não passa de uma máquina, a gente é um chat GPT, na verdade, são só pensamentos. Não, mas eu já tinha visto isso, né? Eu já tinha visto isso, que nós somos chat GPT, mas é pior, a coisa é muito pior. O próprio Osho já era um chat GPT humano. Eles pararam por aí. Não, Exato. o Osho era um chat GPT humano. O Samael A1VO era um chat GPT humano. A grande dificuldade, Luiz, é as pessoas terem a sensibilidade e a capacidade de perceber quando uma coisa é original e quando é um chat GPT. Exato, exatamente. Por que eu digo que o Samael era um chat GPT e o Osho era um chat GPT humano, muito antes do chat GPT? Porque, na realidade, tanto Samael quanto o Osho, eles nada mais eram do que pessoas com uma memória excepcional, de tal forma que tudo que eles liam, eles retinham na memória. E a partir desses fragmentos de memória, uma capacidade surpreendente de armazenamento, eles construíam um outro discurso a partir dos fragmentos dos discursos que eles tinham lido. O Osho é exatamente isso. Ele não passa disso. E por isso que ele se ferrou. Por isso que a vida dele foi trágica. Porque, na realidade, ele não tinha uma realidade, ele não tinha uma verdade. Nem ele, nem o Samael. Como é que pode você ter contato com uma verdade e você não praticar aquilo, cara? Cara, mas é muito pior, é muito pior. Eu vou lhe dizer por quê. Essa conversa está muito boa. Eu vou lhe dizer por quê. Quando eu lia o Osho, eu ficava assim, estupefato, maravilhado. Aí vinha naquela hora aquele pensamento. Uma pessoa que não é iluminada não teria capacidade de dizer essas coisas. Eu pensava. Uhum. Agora veja só, aí onde vem o golpe. Tanto o Osho como o Samael, eles eram tão inteligentes e espertos, que foi o que eles fizeram? Pegaram frases, sentenças e ensinamentos de grandes iluminados
para parecerem iluminados, para passarem realmente a imagem de um iluminado. Então eles não foram nada. Então é como se você tivesse, eu não sei se tu puder, assiste, Arte Fake, na Netflix. Essa aqui é fantástica para dar esse exemplo. Você vai assistir, eu vou lhe mandar o link, eu acho que ainda está na Netflix, Arte Fake. A mais respeitada, não era qualquer uma, era a galeria de arte mais respeitada de Nova York. A mais tradicional, quase 100 anos de tradição. Começou a receber umas obras de grandes mestres, Jackson Pollock, não sei quem mais. Cara, essa obra passou por vários especialistas. E todo mundo dizendo, é real, é verídica, é autêntica. Certo? Uhum. Cara, depois de muito, aí venderam as obras por milhões, Luiz. Milhões. Depois de tudo isso, descobriram que todas essas obras que apareceram neste período, a partir desse período, eram falsas. Mas falsificações tão perfeitas, Luiz. Que nem o especialista. Que nem o filho do pintor descobriu. O próprio filho do pintor disse, não, isso aqui é uma obra autêntica do meu pai. E não era. Entendeu? Caraca. O que é que eu estou querendo dizer para você? Já acho que estou percebendo que tu está querendo chegar. Vai lá. Aí você tem um Samael A1VO e você tem um Osho, que eles pegam frases, sentenças e ensinamentos de grandes mestres realmente iluminados. E aí, quem não tem um conhecimento, quem não tem uma base, vai dizer que isso aqui é uma frase de um mestre iluminado. Então o Osho é um iluminado. Então Samael é um grande avatar. Mas por quê? Porque eles simplesmente pegaram frases de grandes mestres reais. Mas eles mesmos não são grandes mestres reais. Na realidade, eles estão praticando uma falsidade ideológica no momento em que ele fala uma coisa que, na realidade, ele não vive. Ele apenas está sendo um chat GPT, ou seja, uma grande mentira. Nesse aspecto que eu estou falando, né? Sim. Quando a pessoa passa uma coisa que ela não é. Rapaz, tu sabia, emendando o que você está falando, Ocibar, assim, dentro desse... Tu não assistiu o meu vídeo sobre chat GPT, não, né? Eu vi sim, eu vi você falando. Mas tu viu a história do cara que fez um livro, pegando fragmentos, inclusive, do meu livro? Sim, eu vi. Então, é que nem a energia nuclear. Tu pode usar para o bem, para fazer uma ressonância magnética ou para fazer uma bomba atômica. Isso vai ter uma porcaria do ser humano. Mas olha só, isso que tu acabou de falar do Osho, tu sabia se você abrir o chat GPT e escrever assim, haja como Jiddu Krishnamurti e me responda tal coisa. Ele vai imitar o Krishnamurti, cara. Tu vai ver, parece que é ele falando. Porque ele já entende Isso. Não, é porque ele pega, né? Ele pega o estilo, né? O estilo da pessoa. O Osho, qualquer outra pessoa. Tu sabe que eu gostava muito do Eckhart Tolle? E depois que eu vi um vídeo teu, ou uma live, que você falou, porra, mas ele fala de praticar a presença, não dá pra praticar. Aí eu, me dei conta, cara. Caraca, é verdade, não existe como praticar a presença, cara. Tu sabe que o Eckhart Tolle é pior do que o Osho? Ah, é? Sabe por quê? Porque o Eckhart Tolle, ele é a cópia do Osho, cara. Ah, é? Cara, olha, o que eu vou falar aqui não é me gabando, juro pra você. Não, o que eu vou falar agora aqui não é... o Alcibar tá se achando, não é isso. Não, eu sei disso, pode me falar. Olha, assim como você tem um especialista para analisar uma obra de arte, para dizer se aquela obra de arte é real, é verdadeira ou não, você está diante de um especialista em Osho. Não é porque eu seja um bambambam, não. É porque eu li esse cara direto. Eu li o Osho, tudo. Eu devorei tudo do Osho por mais de 20 anos. E na época você acreditava que ele era... Acreditava, exato. Então, quando eu leio o Tolle, eu digo, eu vejo, dá para eu dizer aqui, isso aqui é do Osho, isso aqui é do Osho, isso aqui é do Osho, isso aqui é do Osho. Ele copiou o estilo do Osho.
Mas não só isso, só que ele não consegue copiar com a maestria do Osho, obviamente. O Osho era fantástico nesse ponto. Em termos de genialidade mental, o Osho é uma raridade. O Osho era uma raridade em termos de potência de memorização. Entendeu? Só que o Tô não tem essa potência, mas ele imita o estilo. Eu sou capaz de mapear, de dizer, tá aqui, isso aqui é do Osho, isso aqui é do Osho, isso aqui é do Osho. Eu consigo mapear dois autores, o Osho e o Krishnamurti. Por quê? Porque eu li demais esses dois. Não tem quem me engane. Se eu ver que é uma coisa do Osho, eu digo, tá aqui, isso aqui é Osho. E isso eu vi no Tô. Então, o Tô, o engraçado, olha só esse recado, esse detalhe. O engraçado é que o Tô não nega. Ele não nega que ele copia o Osho. Não é isso. Não estou falando que ele nega. Não nega isso. Mas quando ele descreve a sua iluminação, né, suposta iluminação, ele diz: depois que eu passei por isso, eu fui ler os grandes mestres. O estilo dele é todo do Osho e umas pitadas de Caralho, ele falou isso mesmo, caramba. Eu me lembro que ele falou isso, porque ele fala que não entendeu o processo que aconteceu. Eu nem duvido que foi verdade que aconteceu, talvez aquilo. Não foi. Não estou dizendo que foi mentira, não. Nem questionando também. Isso. Eu não estou questionando esse mérito, não. Ele realmente viveu. O problema é que depois ele foi procurar explicação nos mestres. Cara, faz todo sentido. Porque se você analisar um vídeo do Eckhart Tolle, tirando algumas coisas como praticar a presença, mas normalmente o que ele fala faz muito sentido. Faz muito sentido para quem vive Krishnamurti. Mas, cara, aí tu acaba caindo em armadilha como praticar a presença, não sei o quê. E tu vê que ele gosta muito. Porque é tão engraçado. Depois que você vê isso, Luiz, depois que você vê isso que eu apontei e que eu também vi, mas, Luiz, eu passei mais de 20 anos para compreender isso. E eu tô dando para as pessoas de lambuja e o povo não quer. Mais de 20 anos para compreender que quem pratica a presença é o ego, e por isso que você não passa daquilo. Exatamente. Cara, Alcibar, ontem de manhã, cara, achei um vídeo do Krishnamurti, eu acho que o melhor vídeo que eu já vi dele, cara. O melhor vídeo, ele até parece que tá vivendo aquela presença que ele fala, entendeu? Mas ele vive. Mas a maneira como ele tá especial nesse vídeo que eu achei dele. Mas, Luiz, eu tenho que te dizer uma coisa, senão fica confuso, senão você não vai entender. Presta atenção. Deixar bem claro. Existe um estado em que a presença realmente está presente. Você não faz nada, você sente a presença. Quando eu digo isso, eu vou deixar mais claro. Existe um estado de consciência que se desperta em você, que acontece em você, em que você fica total e absolutamente presente no agora. Que foi o que aconteceu com o Tô. E que aconteceu também comigo. Qual é a questão? Aí chegou me arrepio. A questão é que quando aquele estado de presença presente manifesta na consciência, ele passa. O que estamos falando aqui, para ficar bem claro? Presença se pratica, ou seja, a presença, eu posso praticar a presença através da vontade consciente, da intenção consciente. É essa a nossa questão. Ou essa presença, ela vem e se manifesta por si mesma. Quando ela se manifesta por si mesma, você está completamente presente. Sim. Isso eu não tenho dúvida. E eu não estou dizendo que o Eckhart Tolle não tenha vivido isso. Ele viveu. Eu também vivi. Mas essa presença não é controlada pelo ego. Essa é a diferença. Exato. O que é que acontece? Quando esse estado, que é um estado de samadhi, é um samadhi, entendeu? Quando esse estado passa, como é que fica o ego? Como é que você fica quando ele passa? Você fica tentando mantê-lo. Exato. É nesse momento que você tenta manter e dar continuidade a esse estado que entra o ego, que é o quê? Que é o desejo pelaquilo que não existe, que é o desejo de manter
um sentimento ou de manter um estado. Em outras palavras, nesse momento em que o estado passa e você tenta mantê-lo, o desejo entra em ação. E quando o desejo entra em ação, que é o desejo de continuidade, o desejo de sentir aquilo de novo, aquele estado de novo, nesse momento entra o ego. E aí, olha a contradição. O ego não pode vivenciar esse estado porque ele tem que vir por si mesmo. Quando o ego, ou seja, quando eu, por causa do meu desejo, da minha busca, sentir esse estado, experimentar esse estado, quando eu conscientemente e intencionalmente pratico a presença, aí eu estou te perguntando, é aquela mesma presença que veio naturalmente? E que eu não fiz nada para vir? Como o Krishnamurti falava, ela veio de graça, veio sem ser convidado e foi embora sem minha vontade. Exatamente. Exatamente. Então ela vem naturalmente e vai naturalmente. Luiz, eu vivi esse estado e é uma das coisas mais fenomenais do mundo. Olha, eu estou até me arrepiando aqui, porque é o seguinte. Olha só que história, vamos dizer assim. Alcibar conhece mais ou menos com 15 anos, por ele conhece essa história de presença, de prática de presença, de ficar no agora, de ficar consciente, lembrança de si, que é tudo a mesma coisa. Eu soube sobre isso aos 15 anos e comecei a praticar. Agora tu imagina, uma coisa é você praticar, outra coisa é aquilo se estabelecer. Por quê? Aí o que é que acontece? Você pratica e vive. Na hora em que você pratica, que é o instante que você consegue praticar aquilo, você está num estado diferenciado de consciência, sem dúvida. Sim. Mas você não consegue manter nem a atenção nem a prática, porque você tem 1001 coisas para resolver. Resumindo, eu passei 20 anos praticando isso. Tentando fixar, do jeito que a gente tentou fixar aqui a tela, tentando fixar aquilo, tentando dar continuidade daquilo. Mas aquilo só vinha nos instantes em que eu praticava. Só que eram instantes pífios. Era um instante e de repente já ia embora, de repente já passava. Eu passei 20 anos praticando isso. Quando eu paro de praticar essas coisas, ou de tentar fixar essa coisa através da minha vontade, passa mais ou menos um ano depois, uma média, um ano e meio, e de repente em 2018 ou mais, né? 1 ano, 2 anos, e aí em 2018 acontece aquele fenômeno. E de repente, olha só que coisa mais extraordinária, Luiz. Aquilo que eu passei 20 anos tentando manter, tentando prolongar por mais do que alguns segundos, 10 segundos, ou pelo menos por 1 minuto, de repente estava ali, sem eu fazer nada. De repente eu olhava e estava completamente no agora. Totalmente presente, totalmente consciente, consciente. E de repente você olha e diz, meu Deus, o que é isso? Eu passei a vida toda tentando vivenciar, alcançar esse estado. E nunca consegui. E de repente eu estou ali lavando os pratos, num dia de domingo, às 18 horas mais ou menos. E isso se manifesta, sem eu fazer nada. Sem fazer nada, exato. Não, mas não é só isso. Aquilo durou 9 meses. 9 meses? Caramba, que bom. Eu não conseguia manter a coisa, Luiz. Quando eu praticava. Caramba, o efeito durou, vamos chamar de efeito, entre aspas. Não, a coisa durou 9 meses, a coisa todinha. Rapaz, você acha que durou mais do que o Eckhart Tolle, porque ele mesmo começou a se questionar. Eu estava falando, cara, eu acho que nem o Eckhart Tolle durou tanto tempo, porque ele teve a experiência dele. No dia seguinte ele não entendeu nada, ficou lá no banco da praça. Aí ele começou a procurar, logo em seguida ele foi procurar entender, ler sobre isso, né? Então, não sei se durou tanto tempo assim, esse sinal que ele diz que viveu. Incrível, veja só.
é preciso entender todo esse processo, tá, o Luiz Souza? Pelo que eu entendi, pelo que o Eckhart Tolle falou, o Eckhart Tolle não tinha nenhum conhecimento de espiritualidade, pelo menos é o que ele diz lá. Ele não lia esses livros antes. Isso. Significa dizer o quê? Que ele nunca tinha tido uma epifania daquela, uma experiência daquela, concorda? Sim. Pronto. Aí, no meu caso, não foi assim. Eu tive a epifania com 14, 15 anos. Foi a primeira que eu tive. Tá ouvindo? Tô ouvindo. E essa primeira epifania que eu tive foi o que me motivou a me dedicar mais, a praticar mais, porque eu achava que era por causa da prática. Entendi. Entendeu? E aí eu tive outra, mais ou menos com 18 anos, que essa foi mais forte ainda. O que eu tô te mostrando que foi diferente do caso do Eckhart Tolle. Né? Além de que ele não tinha lido nada, eu já conhecia Osho, Gurdjieff, Krishnamurti, Ramana. A de 18 anos foi mais forte que a de 14. Na de 18 anos eu tinha certeza que eu tinha me iluminado. Em qual? De 18 anos. De 18 anos? Eu tinha certeza absoluta, porque a sensação, Luiz, Caramba. é de realmente que você está iluminado. Você tem essa sensação. Você sente compaixão, Sim. você sente amor, você sente lucidez, você sente inteligência. E sua mente fica silenciosa e parece que tem uma luz ali, uma lucidez. Então eu digo, eu me iluminei. Pronto. Aí juntei até um grupo de discípulos na época, que eram os meus amigos da escola. A gente se encontrava nas praças, tal, etc, etc. E a sensação é de que aquilo nunca vai passar, que é um estado permanente e que você se iluminou e pronto. Só que passou. Você vê a coisa enfraquecendo. E aí você fica, não vá. Não vá, deixe, pelo amor de Deus, tá bom demais, não me deixe. O que é natural. Aí foi embora, né? Foi embora. Aí o que é que acontece? Depois foi embora, 18 anos, cara, é um bebê, né? Eu tinha que viver ainda muitas coisas. Tinha que amadurecer muitas coisas, né? Depois dos 18 anos, eu tive entre 18 anos e 45 anos, que foi a última, eu tive em média, ao longo desses anos, né, 18 para 45, eu tive em média 3 no máximo, novamente, experiências parecidas. 3 ou 4. Eu tenho tudo guardado nas minhas agendas, que eu escrevia sobre essas coisas. Tive 3 ou 4. Mas o que é que acontecia? A coisa vinha, se expandia, explodia, vamos dizer assim, entre aspas. Eu sentia a presença, eu ficava presente, eu ficava pleno. Eu tinha aquele sentido de unidade, de compaixão, de paz infinita. Depois que passava, voltava o quê? A dor e a angústia. Por quê? Porque o ego se reconstruía. Entendeu? Entendi. Então sempre o ego voltava depois. O que eu estou querendo te mostrar é que tu disse que tu comparou com a do Eckhart Tolle. Mas eu estou te mostrando que no meu caso foi diferente do Eckhart Tolle, porque eu já vinha num histórico de epifanias, de manifestações. Ele foi só uma vez. Sim. Quando foi em 2018, é como se eu já estivesse preparado, como se a minha mente já conhecesse como lidar com aquilo. É como se eu já tivesse alcançado uma certa maturidade, de forma que aquilo pudesse se manifestar com mais força, com mais plenitude, com mais intensidade. E aí, quando chega em 2018, né, porque assim, a do Eckhart Tolle, em relação à minha história, ela é parecida com a que eu tive com 18 anos. Que veio e depois passou. No meu caso, eu realmente não sei quanto tempo o do Eckhart Tolle, mas no meu caso foi 9 meses. Por que eu sei que foi 9 meses? A última, né, que foi 9 meses. De 2018. 2018. Por que eu sei que foi de 9 meses? Porque eu sei exatamente o dia em que começou. Eu sei o dia, eu sei mais ou menos a fase em que alcançou um ápice, mais ou menos. E eu também lembro, na época,
que eu senti quando a coisa começou a diminuir. Mas não foi uma diminuição abrupta. Ela foi diminuindo, pouco a pouco. Até que em agosto do outro ano, né, que começou em outubro, foi mais ou menos agosto, dá uns 9 a 10 meses, em média. Aí o que acontece? De repente eu retomo de novo. Eu volto a uma consciência normal, vamos dizer assim, entre aspas, né? A minha consciência. Sim, sim. Mas é importante eu dizer outra coisa. Enquanto nas outras vezes que eu tive, eu penetrava naquele estado, eu usufruía, eu sentia como quem estava saboreando aquele estado. Eu ficava experimentando aquele estado, como se estivesse saboreando alguma coisa. Entendeu? Então eu penetrava naquilo e ficava tipo quem mergulha num lago bem gostoso e fica... Boa analogia, exato. Isso. E aí, como eu vi que todas essas outras vezes que eu fiz isso, a coisa passou logo depois, quando foi em 2018, que eu já estava mais maduro, né, já estava mais experiente, quando a coisa veio, eu mudei totalmente minha atitude em relação a ela. Em nenhum momento eu fixava minha atenção naquilo. Isso é importante. Entendi. Eu não fixava a atenção daquilo. Eu não olhava. Lá dentro de mim existia uma espécie de voz que dizia assim: não olhe. Não tente entrar nisso. Não tente entender. Mas eu sentia. Entendeu? Tu sentia aquele bliss, mas você não se apegava a ele, tipo... Não, é como, por exemplo, eu tenho essa luz, eu tenho uma luz bem aqui do meu lado, certo? Tá. Tem uma luz aqui. Tem uma luz aqui que é exatamente para dar a claridade boa. Ó, vou dizer assim, eu tô olhando aqui para a tela, mas não tô sentindo que tem uma luz aqui, né? Você não percebe que tem uma luz aqui? Percebo. Pronto. A minha atitude em relação àquilo era essa, ok, eu sei que tem uma luz aqui, mas eu não posso olhar. Só que, das outras vezes, eu olhava para a luz. E essa luz, pelo fato de olhar, parecia que enfraquecia. Por quê? Aí a lógica é simples. Porque é o ego que quer olhar, quer experimentar, quer descobrir, quer sondar essa luz. Eu quero ver o que essa luz é. E exatamente por isso, essa luz se apaga. Porque ou existe ego, ou existe a luz. Os dois não coexistem. Exato. Então, como eu já tive experiência das outras vezes, eu sentia a luz aqui do lado, mas eu nunca olhava para ela diretamente. Porque eu tinha um sentimento, como se fosse uma voz que dizia, não olhe. O não olhe é no sentido de não fixar a atenção. Não fixe a atenção nisso. Não procure ver o que é isso. Não sonde. Nem procure experimentar ou saborear isso como eu fiz das outras vezes, né? Fica quieto na tua. Falando uma linguagem bem nossa. Fica quieto. Não faz nada, só fica quieto. Deixa que aquilo se manifeste. 9 meses. Nossa, cara, que fantástico. Eu nunca tinha pensado nisso, ouvido nada assim. E essa declaração que você deu agora, de não olhar para a luz, rapaz. E eu acho que essa experiência me ajudou a lidar corretamente com isso. Lidar entre aspas, né? Porque na realidade você não lida. Na realidade é uma forma de não lidar. Tipo assim, não lide, fique na sua. Não faça nada. Nem olhe. Não tente entender. Não bote sua inteligência, seu intelecto, seu pensamento em cima disso. Não faça. Fique na sua. E aí, meu amigo? Com você, assim, com o ego normal, entre aspas, você tinha, a experiência veio sem ser convidada. Ela veio. Você não estava preparado. Tipo assim... Não, claro, eu estava preparado, eu estava no sentido de que eu já tinha vivido a vida toda, né? A manifestação daquilo. Não, preparado estava. Eu estou falando no sentido de... Preparado no sentido de... eu não fiz nada. Meditar, como o Krishnamurti fala, para que aquele divino viesse. Eu estava lavando os pratos, na realidade. Pô, mas então, enquanto você vivia aquilo, mesmo com o conhecimento, tinha um egozinho lá que estava... Que é o dela. Mas o ego ficou quieto, ficou anulado. O ego queria olhar, mas aí vinha aquele sentimento, aquela intuição. Não olhe. Te aquieta. Por isso que durou tanto tempo assim, que eu... Caramba, velho. Te aquieta, não faz nada. Né? Não faz nada, fica quieto. Nem olha, nem pensa.
E eu ficava caladinho, porque eu já tinha, lembrava, né, que eu já tinha vivido isso outras vezes, de rapaz, ficar aqui na minha. E aí tem um outro detalhe que é muito importante. Eu falo isso porque se a gente for postar, é importante para quem vivenciar isso. Porque muita gente vivencia, mas não sabe como lidar. Qual é a diferença principal de todas em relação a todas as outras que eu vivi? Uma das diferenças foi que a minha atitude em relação a isso dessa última vez, em 2018, foi ficar quieto, não fazer nada. Mas a outra diferença que eu acredito, né, que eu acredito a essa atitude foi: como durou 9 meses, quando retorna a minha consciência normal, que aquela coisa passa como uma espécie de tornado, uma espécie de tempestade que se acalma, mas um tornado no bom sentido, né? Um tornado no sentido de limpeza, de energia boa, de luz poderosa que fez uma limpeza no meu cérebro, no meu corpo, nos meus centros energéticos, vamos dizer assim. Quando aquilo passa, que eu novamente retorno ao meu ego, aí acontece o principal, o mais importante. O meu ego sofreu uma transformação. Alcibar, que tipo de transformação? Silenciou. Se aquietou. Não havia mais divisão. Não havia mais angústia. Não havia mais medo. Não havia mais inquietação. Não havia mais ansiedade. O sentido do tempo foi alterado. Do tempo psicológico. Sim. Do tempo psicológico. E de lá pra cá é silêncio. É silêncio, é compaixão, é amor, entendeu? É serenidade, é fé, é um sentido de ética, de fazer as coisas direito. É uma coisa diferente. Então, depois desses 9 meses, a minha consciência realmente sofreu uma mutação. E eu não estou falando isso, eu sou santo, eu sou iluminado. Eu estou falando de uma coisa normal que pode acontecer com qualquer um. Sim, é um fato. A Krishnamurti fala isso. Que essa inteligência transforma o teu ego. Completamente. Então, hoje em dia, eu tenho uma paz que eu passei a vida toda procurando e que eu não conseguia, apesar das práticas, dos métodos que eu pratiquei por mais de 20 anos. Sim. E hoje eu não pratico mais nada. Não tem aquele sentido de presença forte dos 9 meses. Não tem. Existe uma outra coisa agora. Existe um silêncio. Existe um desapego completo do passado. E existe um sentido de presença diferente daquele. Esse sentido de presença que eu vivo hoje é o do silêncio mental. Como minha mente está silenciosa, eu estou sempre no presente. Mas não é aquele presente que eu praticava, não, do Osho, do Gurdjieff, do Tolo, não. É uma presença da calma, a presença da paz. É a presença da falta de ansiedade, da falta de... É a presença porque não tem o que fazer, não tem para onde ir. Então, não tem. Mas eu não fico aqui totalmente presente, consciente do presente. Nossa, eu já fiz tanto esse exercício, Alcibar. Tu fica neurótico, cara. Não tem como observar. Eu vou lhe dizer uma coisa que pouca gente sabe. Vou lhe dizer uma coisa que pouca gente sabe sobre o Krishnamurti. Você sabe que o Krishnamurti ele era tão presente nesse sentido agora que eu estou falando, que eu estou vivendo também? Ele era tão presente, você sabia que ele esquecia o próprio nome? Sério? Isso é fantástico. Eu li não sei aonde, cara. Ainda vou pegar isso e vou botar. Mas tem uma fonte segura, uma fonte oficial. O Krishnamurti, ele era tão presente, ou seja, em outra pessoa. Olha só, o Luiz. É por isso que eu defendo que a verdadeira presença é a ausência de si. Porque quando você... Que é o que ele defende também. É a ausência do eu, é a ausência do ego. É o esvaziamento desse conteúdo da consciência. Então nós estamos tão vazios que a gente nem lembra quem a gente é.
Tu entende o que eu quero dizer? Não quer dizer que seja uma coisa assim, você vai ter amnésia não, mas às vezes você tá tão... É uma tranquilidade tão grande, uma ausência tão grande de sentido de identificação, que o Krishnamurti esquecia o nome. Um dia ele foi fazer um passaporte, foi viajar, e as pessoas perguntam, seu nome, e ele esqueceu. Ou seja, naquele momento, ele não havia um ego gravando aquilo que ele estava vivendo. Exato, perfeito. Não é isso? Esse ego que fica gravando direto na mente normal das pessoas, né, e também no passado em relação a mim, ele vai morrendo cada vez mais. Hoje em dia, eu não tenho nenhuma noção do tempo. Se eu não me ligar, eu não tenho nenhuma noção do tempo psicológico. E, obviamente, que isso acaba se manifestando também na questão do tempo cronológico. Então, eu tenho que estar sempre atento. Porque, psicologicamente, eu não tenho sentido de nada. Psicologicamente, eu não tenho um sentido do tempo. Eu não tenho um sentido de que eu preciso me tornar alguma coisa, que no futuro eu me tornarei aquilo, que eu serei mais feliz, ou que eu preciso alcançar Deus, ou que eu preciso alcançar o Nirvana, e que eu preciso praticar isso e aquilo. Eu não tenho. É como se eu tenho que dizer isso, não, novamente, não é para me gabar, é para dar um testemunho e dizer toda noite. Claro. Dentro de mim não existe um sentido de que eu existo. Não existe. Agora, esse sentido vem numa hora de necessidade. Porque eu estou num corpo. Né? Então, por exemplo, daqui a pouco o corpo vai me dizer, tu precisa comer. O corpo dá o sinal e vem o pensamento. Isso sim, isso acontece. Muitas vezes, coisa que eu não fazia, assim, isso hoje em dia acontece naturalmente. Ontem eu almocei 4 horas da tarde. Caramba! 4 horas da tarde. Mas ficou sem fome? Até as 4? É porque enquanto o corpo não der o sinal, enquanto o corpo não dizer, vai comer, porque o teu corpo precisa de comida. Nossa, isso é importantíssimo. É exatamente. E a gente se condiciona, tá na hora do almoço. Mesmo sem fome, você vai lá e se empanturra. Isso, deixa eu ver, legal. Tu quiser usar esse vídeo para qualquer coisa, pode usar. Eu vou usar sim, porque eu acho que é importante essas informações, sabe? É importante a gente desmistificar a coisa, mas também é importante a gente dizer aquilo que realmente existe e que está acessível a todo mundo. Acessível a todo mundo, né? Porque senão, se a gente não fizer isso, ô Luiz, a gente vai ficar eternamente escravo dos gurus e das organizações religiosas. Exato. E dos movimentos religiosos e dos autoproclamados gurus, que são terríveis. O guru não pode te dar nada. Krishnamurti estava completamente certo. Você acha por quê que eu tenho esse fascínio por Krishnamurti? Porque tudo o que ele disse aconteceu. Exatamente. Todos os passos. Entendeu? Quando ele diz, o guru não pode te dar isso. Aí você que nunca... Digo você impessoal, qualquer pessoa. Você que nunca viveu isso, não consegue entender por que ele diz que o guru não pode te dar isso. Mas aí quando você está lavando os pratos e de repente aquilo vem e se manifesta durante 9 meses, aí você diz, como é que realmente que um guru iria me dar isso? Exato. Não tem como. Isso veio numa hora que eu estava lavando os pratos, à tardinha para de noite, num dia de domingo. Veio de graça. Tu vê que o Krishnamurti vivia, como você falou, assim, que vivia nesse silêncio, mas aquelas experiências... Eu acho que é a mesma história. Foi boa essa sua pergunta, tá? Fica como nossa última pergunta. É a mesma história. O livro dele, por exemplo, o Diário de Krishnamurti, é a descrição de um período de samadhi, tipo aquele que eu vivi. Mas porque ele acordava de madrugada e falava, aí veio aquele silêncio, aquela blaze. Só que eu vivi mais fraco, né? Eu vivi bem mais fraco. Em relação a ele, não tem nem comparação. Mas eu vivi. É a mesma coisa. Só que a intensidade menor. Né? Menor intensidade. Mas eu vivi basicamente aquilo. Só que ele foi escrevendo, né? Ele escrevia no outro dia, quando passava. Eu não escrevi nada. Eu só escrevi porque eu tinha medo de escrever e a coisa sumir. Mas isso eu nunca tinha pensado nisso, muito interessante. Imagina, se quando a coisa está acontecendo, você pode perder ela, se você olhar para ela,
porque você vai olhar, vai ficar registrado, teu ego vai, eu quero mais disso. Quero mais disso. Eu quero mais disso, você perde aquela conexão. Perde. Caramba. Muito bom, Sebastião, show de bola. Pois, Luiz, foi muito bom, acho que foi providencial essa nossa conversa. Rapaz, tinha que acontecer, eu acho que é por isso que aconteceu. A gente vê o que é que vai fazer depois, né? E lembrando que eu vou colocar, né, no YouTube, né? E acredito que pode ser muito útil para todo mundo, né? Então quero te agradecer aí pela iniciativa e pelo tempo e dedicação e paciência. Sebastião, o trabalho é muito bom, cara. Eu tenho uma caminhada longa também, já com vários lugares e pessoas que eu acompanhava, e realmente, para mim, para minha esposa também, está sendo muita gente que está meio que do lado, assim, um do outro. Está sendo maravilhoso esse trabalho do teu grupo, cara. Realmente, Krishnamurti é único e a divulgação desse trabalho é importantíssima, entendeu? Para você não cair em armadilhas. Muito bom mesmo, cara. Pois tudo bem, Luiz, muito obrigado. Muito bem, gratidão, meu amigo. Eu que agradeço, eu vou postar lá e quero agradecer a todo mundo que assistiu e pedir só uma coisa, que não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado a todos, obrigado, Luiz. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser, gratidão. Tudo de bom.